Atos capítulo 4, abra a Bíblia, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começassem a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só é poderosa e a leitura dela já ministra o nosso coração. E eu entendi, eu creio que eu entendi no Espírito que
todos esses versículos deveriam ser lidos. Gente, esse capítulo 4 está no contexto do terceiro capítulo, que conta a história de um aleijado de nascença que foi curado. E é muito interessante que esse milagre aconteceu no caminho da oração, não foi na volta da oração, enquanto eles estavam indo para a oração. Podíamos dizer, depois que ele orou, ele ficou mais cheio, e daí ele curou. Ele estava cheio e estava indo para se encher ainda mais. Mas no caminho da oração aconteceu um milagre. Eu quero dizer que quando caminhamos em oração, nós experimentamos milagres. Milagres acontecem no caminho da oração. E eu não sei exatamente como foi nos detalhes, mas quem sabe ele ficou meio titubeando. Então eles levantam o homem. Aquele primeiro momento de ajuda, eles o levantam. Isso me leva a pensar que muitas vezes quando anunciamos o Evangelho a alguém, e a pessoa acredita, mas está meio ali, não sabe ainda, e de repente a gente tem que dar uma ajuda, tem que segurar pelo braço, tem que andar junto, tem que levantar, para que ela receba, assim como aquele homem. Então levantou-se, ele percebeu que era possível, ele começa a andar, ele começa a saltar. Esse milagre aconteceu. E então, eles ouvem o Pedro e o João, a multidão afluindo. A Bíblia diz que eles agarram os dois e os colocam na prisão. Por que eles foram colocados na prisão? Porque ajudaram o homem. Porque um coxo fora curado. Porque eles abençoaram a vida de um homem. Mas está aqui um tempo difícil que começa na vida dos apóstolos e da igreja. Um tempo difícil. Aqui se constitui um tempo difícil. E nós vamos ver aqui como eles responderam a esse tempo difícil. Eu diria que hoje no Brasil nós vivemos um tempo semelhante. Um tempo difícil. Vivemos no Brasil hoje uma perseguição por autoridades, perseguição pela mídia. Por que somos perseguidos se o que fazemos é bom? Por que somos perseguidos e criticados e estão articulando constantemente contra nós, se ninguém tira mais gente da sarjeta do que a igreja? Se ninguém recupera mais viciado do que a igreja? Não tem ninguém. No entanto, somos rotulados de tanta coisa. Procuram colocar que nós somos gente que discrimina. Não, nós não discriminamos ninguém. Nós não deixamos de amar ninguém. E o verdadeiro amor mostra a verdade. E mostramos a verdade em amor. E por conta dos valores que defendemos, uma perseguição se levanta. Mas estava acontecendo aqui, mas eu quero pensar agora no tempo difícil que eles estavam passando aqui, nos nossos tempos difíceis, não apenas como igreja, mas pensar em você, indivíduo, você, pessoa que enfrenta tempos difíceis, como responder a esses tempos? Você como pessoa, você como família, ou no lugar onde você trabalha, no teu negócio, na tua empresa, ou as emoções, a saúde física, relacionamentos, eu não sei qual é o tempo difícil. Eu quero dizer que os princípios de como se lidou com tempos difíceis que estão nessa passagem se aplicam a todas as áreas da nossa vida. A primeira coisa que eu enxergo nessa passagem, que para enfrentar os tempos difíceis, eles se mantiveram firmes na verdade. Eles não negociaram a verdade. Eles estavam sendo aqui oprimidos e contrariados e ameaçados por proclamarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E daí eles respondem no versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eles disseram: não tem como não falar nesse nome.
Versículo 20, eles falaram: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não dá para não falar. Não dá para deixar de anunciar Jesus. O ministro lá que saiba que não vai dar para deixar de anunciar Jesus para as tribos indígenas. Não dá para deixar de falar de Jesus. Eles permaneceram na verdade. E eu e você, diante das aflições, nós temos que estar convictos de verdades eternas. Eu e você, no nosso relacionamento e no compartilhar da palavra de Deus, temos que anunciar que em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Que é só Jesus que salva. E quem sabe alguém diga: não, vocês são exclusivistas. Não, nós somos verdadeiros. Não, mas por que não os outros? Por que não tem outra salvação? Por que é só desse jeito? Por que é só Jesus? Vocês rejeitam os outros. Não é uma questão de rejeitar aquilo, não, mas é uma verdade, e verdade não pode ser negada. Só há um que pode nos ligar a Deus, porque só este um nunca pecou. Só este um atingiu o padrão de justiça divino, que é Jesus Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não deixou uma segunda opção, um segundo caminho, um terceiro caminho. Não adianta acreditar em qualquer coisa, em qualquer um, que estará perdido no mundo e na eternidade. Só tem um, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que é Cristo. Ele é o único nome dado entre Deus e os homens. Diante das aflições, das opressões, das intimidações, de qualquer espécie de sinédrio sobre nós, nos ameaçando, eu e você precisamos permanecer firmes na verdade. A nossa vida tem que ser balizada e dirigida pela verdade. A verdade tem que ser um valor na nossa vida. A verdade, falando de Cristo, da palavra de Deus, mas também nós temos que viver em verdade. Muitas vezes as aflições e os momentos difíceis querem nos induzir a negociar a verdade, achando que uma mentirinha resolve. Mas eu e você não podemos viver assim e nem nos deixarmos ser induzidos e conduzidos para qualquer coisa fora da verdade. Deus trabalha com a verdade. E relacionamentos que foram minados pelas mentiras, eles podem ser restaurados a partir do momento em que esse relacionamento começa a trabalhar com a verdade. Mesmo que a verdade às vezes seja desafiadora e no momento seja mais difícil de ser colocada, no momento seria mais fácil uma mentirinha do que aplicar a verdade. Mesmo que a verdade a princípio seja mais difícil, é com ela que nós temos que lidar. É ela que nós temos que usar. E é na verdade que Deus vai trabalhar. Se a gente colocar mentira, Deus não vai estar ali.